Foi? Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Olha eu aqui de novo, né? A irmã Lúcia falou assim: Marcos, eu vi que você vai pregar de novo. Aí eu falei: ai meu Deus, ela está incomodada. Ela falou: não, mas a gente gosta de você pregando. Então tá bom. Que bom. Eu quero também saudar um feliz sábado, talvez um bom dia, uma boa tarde, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet, onde está sendo gravada essa pregação de hoje. Em breve estará no canal lá da Vila Kennedy, no YouTube. Amém? Aguardem, tem novidades para vocês aí. Amém? Bem, antes de abrir a palavra de Deus, hoje eu queria trazer para vocês uma pregação em duas partes. A primeira parte nós vamos trazer a leitura aqui da palavra de Deus e vamos ver sobre as profecias. E a segunda parte nós vamos falar sobre essas profecias cumprindo no dia de hoje. Deixa eu trocar aqui esse microfone. E som, tá. Tira o reverb. E alô. Eu não sei quantos de vocês, mas eu fico bastante feliz quando eu vejo as profecias se cumprindo. Porque é numa evidência que Jesus está voltando, né? E eu quero confessar para os irmãos aqui, eu não quero ver a morte, não. Eu quero ver Jesus voltar em vida. Quantos aqui desejam ver Jesus voltar em vida? Amém, glória a Deus. Que é muito bom você saber que as profecias estão se cumprindo e que em breve o nome do Senhor será glorificado. Em breve os noticiários estarão falando sobre o decreto dominical e sobre a guarda do sábado, que todos irão saber dessa verdade. Isso é algo que não vai... Hoje nós conhecemos esse linguajar, né, essas coisas assim sobre sábado, decreto dominical, dentro da igreja adventista. Mas em breve isso vai estar no noticiário de todas as TVs, todas as emissoras. E para a gente vai ser um momento bem apreensivo, porque saberemos que começará um momento de perseguição. Começará também o momento da chuva serôdia. Quantos aqui almejam a chuva serôdia? Aqueles que não sabem o que é a chuva serôdia, é o derramamento do Espírito Santo com mais frequência na nossa vida. E cada um de nós seremos batizados ainda mais fortemente. E dali os dons serão maiores, né? A cada um será dobrado o dom. Então vamos lá, vamos para Apocalipse, capítulo 12. E antes de lermos, vamos falar com Deus mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque nesta manhã estamos aqui abrindo a Tua palavra, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, o que nós te pedimos é que não seja falado aqui palavras da mente humana, coisas que venham somente partindo de mim, Senhor. Mas queremos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai, para que nós possamos sair daqui, Pai, transformados e conscientes, Pai, de que a Tua volta está muito próxima. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou ler aqui um texto de Apocalipse e nós vamos ver que Apocalipse, ele trata-se de um livro de bastante simbolismo, bastante símbolos, né? Porque na época de João preso na ilha de Patmos, o João, discípulo de Jesus, né? Discípulo amado, aquele que foi exilado, né, na ilha para que pudesse ali ficar dentro ali do poder de Roma daquela época, mas nada ali atrapalhou que João tivesse a revelação de Jesus Cristo e assim fosse escrito esse livro maravilhoso que é o livro das revelações, em que muitos têm bastante temor, muito medo, achando que são coisas ruins, mas na realidade é um livro de esperança, que é o livro de Apocalipse. E nesse livro nós vamos ver alguns símbolos e vai falar sobre mulher, vai falar sobre dragão, serpente, né? A besta que surge do mar, a besta que surge da terra. E o primeiro símbolo que nós vamos ver aqui é sobre a grande, né? A mulher. No capítulo 12 diz assim: viu-se grande sinal no céu,
a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Nós vemos aqui a visão que João teve, uma visão que, ao nosso ver, na primeira leitura, nós ficamos realmente perplexos, tentando entender o que significam esses símbolos. Mas quando nós estudamos a Bíblia, a própria Bíblia nos revela o seu simbolismo, aquilo que ela tem a dizer. Muitas vezes nós vemos pregadores tentando trazer a sua revelação, a sua interpretação para cada simbolismo. Porém, quando nós lemos a Bíblia atentamente, nós vamos entender que ela mesma já se diz e já mostra realmente a sua representação para cada simbolismo. E uma representação muito interessante da Bíblia que, até antes mesmo do livro de Apocalipse, nos revela que a mulher tem um símbolo da igreja. Vocês lembram Jesus quando contava aquelas parábolas, né? E normalmente ele usava dessas parábolas e ele dizia que a noiva aguardava o noivo vindo do céu. E quando o noivo chegasse, né? Ali nós encontramos ali as 10 virgens, 10 preparadas, né? E outras não. Então, naquele momento ali nós já vemos a representação de que Cristo é o noivo e a mulher, né? É a igreja. Então entendemos que nesse sinal aqui João viu uma mulher perfeita, porque diz assim: a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa com 12 estrelas na cabeça. Quando nós encontramos essa representação de 12, nós entendemos que 12 é o número da perfeição. Cristo, quando ele chamou os seus discípulos, chamou os 12 discípulos. Deus, quando separou a tribo, ele separou 12 tribos. Então nós entendemos que esse é um número ali de Deus, é um número de governo. Então, nesse momento, João estava vendo uma igreja perfeita, uma igreja dominante, uma igreja de governo. Mais à frente, nós encontramos o dragão. O dragão também é um simbolismo de Satanás. Nós vamos ver, por exemplo, que mais à frente, no versículo 14, ainda do capítulo 12, diz assim: e foram dadas às mulheres, nós não vamos entender esse texto, mas só para vocês entenderem a questão do dragão. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, e ao seu lugar. E aí sustentar durante o tempo, metade do tempo, um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou sua boca atrás da mulher. Ou seja, quando nós encontramos a palavra falando serpente, nós automaticamente somos enviados para Gênesis, onde nós encontramos ali aquele exato momento em que a serpente recebeu ali a incorporação de Satanás e houve o primeiro pecado ali com Adão e Eva. Então a Bíblia vai dizer que o dragão é a antiga serpente. Então identificamos que a mulher era a igreja e o dragão e a serpente eram Satanás. Porém, no versículo 7, nós encontramos aqui uma peleja, né? Uma luta. A luta é entre Miguel, os seus anjos, e Satanás e a terça parte. Por isso aqui no versículo 4 diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Quando nós estudamos sobre a luta de Satanás, né, no céu, nós vemos que Satanás ele convenceu a terça parte dos anjos e assim ele arrastou ele, foi jogado na terra juntamente com Satanás. Então, João nesse momento está vendo uma igreja vitoriosa sendo atacada por Satanás. E essa mulher, onde deu a luz a um filho, nós sabemos quem é o filho, que é Jesus Cristo, e ele foi levado juntamente, está do lado de Deus, né, ao céu.
Interessante que quando Jesus nasceu, não sei se vocês já leram aí essa passagem, em que Cristo, ainda neném, né, os seus pais tiveram que fugir com eles. E ali foram mortas várias crianças, né, naquele momento, porque o rei da época sabia que um menino ia nascer e que esse menino seria alguém especial, seria um rei. Então ele precisava que mandasse matar todas aquelas crianças. Então é exato o momento em que se cumpre isso, né? Satanás é furioso tentando destruir Jesus Cristo. Mas ali nós sabemos que Cristo foi vitorioso e conseguiu vencer e conseguiu fazer com que viesse aqui à terra, morresse, ressuscitasse por nós, né? Para nos salvar. Porém, o versículo 13, ele continua relatando aqui o que aconteceu com esse dragão quando ele foi lançado em terra. Diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas, grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. E ali foi sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Interessante que a Bíblia, quando ela quer nos ensinar algo, ela tem um procedimento de repetição. Todas as vezes que queremos aprender algo, que ela precisa que nos mostrar alguma coisa importante, ela vai vir repetindo. Quando nós vamos lá em Daniel, no livro de Daniel, nós entendemos também que existe uma contagem de tempo lá em Daniel. Não, vó, acho que seu carro te disparou. Não sei se ela está aí fora. Então, essa contagem de tempo, lá em Daniel, é essa mesma contagem de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, 6 meses. Então, 3 anos e meio. Esse tempo de 3 anos e meio, ele também representa, se você colocar em dias, 1.260 dias. Que também está aqui no final do versículo 6. Esse mesmo tempo de 1.260 dias, nós vamos encontrar também em Apocalipse como 42 meses. Se você somar tudo isso, se você pegar todas essas interpretações, vão ver que é o mesmo tempo. Como em profecia, um dia é igual a um ano, conforme nós vemos lá em Números, Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, diz que a profecia de um tempo é referente a um ano, né? Um dia é referente a um ano. Então nós vamos chegar a 1.260 anos. Esse tempo de 1.260 anos, ele se cumpriu a partir do momento em que a igreja foi perseguida e teve que fugir para o deserto. E quando que aconteceu isso? Bem, voltando à história, nós vamos encontrar isso no ano 538 depois de Cristo, né? Quando houve a perseguição. E essa perseguição ao povo de Deus, através ali... obrigado, irmã. Houve essa perseguição ao povo de Deus, e a Bíblia diz que ela fugiu para o deserto, a mulher fugiu para o deserto, ou seja, ela ficou ali protegida, né? Mas houve essa perseguição. E essa perseguição, ela só acabou no ano de 1798. Então, de 538 a 1798, houve essa perseguição, ou seja, 1.260 anos, através da Igreja Católica, através dos papas. Isso aí vocês podem encontrar na história. Amém? Então, continuando a leitura aqui. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, e a água como rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio com que o dragão tinha arrojado da sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a beira do mar. Bem, agora nós encontramos um terceiro personagem nessa história. Nós vimos que existia uma mulher, e essa mulher fugiu de Satanás, do dragão. Vimos também o dragão, e agora um terceiro personagem, que são aqueles que sobraram. A Bíblia fala, ela é enfática quando ela diz restante da sua descendência. Quando você pega isso no original em grego,
Você vê que a palavra fala justamente de sobra. Aí eu fico pensando aqui, hoje na Terra, você parando para analisar, eu não sei quantos aqui têm um conhecimento sobre o que é a Igreja Adventista, se você entrou aqui nessa manhã, ou você está assistindo de casa, tem algum conhecimento sobre o que é a Igreja Adventista. Talvez algumas pessoas nos colocam numa posição de pessoas exclusivistas, né? Mas na realidade nós somos um povo entre parentes excluídos de outras denominações. Por que nós somos excluídos? Porque as outras denominações não concordam com muitos pensamentos que temos, que são extraídos unicamente da Bíblia. Então, nesse modo, nós somos o quê? Nós somos os restantes, nós somos os remanescentes, porque somos um povo que seguimos aquilo que a Bíblia nos relata. É uma verdade que para muitos até chega a doer, mas é uma verdade, né? Então, nesse momento, nós encontramos esses três personagens. Agora, é interessante que quando nós lemos o capítulo 12, né, e um pedacinho até do 13, nós chegamos à conclusão que isso é uma história que ficou mal contada. Por quê? Porque a mulher partiu para o deserto, né? E interessante que o dragão, olha só, no finalzinho do versículo 17, algumas Bíblias tem um versículo 18, tá? E outras, esse versículo passa para o 13:1, continua 13:1. E algumas versões, ele diz o seguinte: e pôs-me em pé diante da areia. Essa versão ela está errada, tá? Se você encontrar uma Bíblia dizendo e pôs-me em pé, está dando a entender que João estava dizendo que ele se colocou em pé à areia. Mas na verdade não foi ele, foi Satanás. Porque diz assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. E no capítulo 13:1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora nós achamos um quarto personagem. Primeiro a mulher, segundo o dragão, terceiro o remanescente, né? E quarto, nós encontramos agora uma besta que surge do mar. E essa besta que surge do mar, ela recebeu a autoridade do dragão. Só que o dragão, ele foi impedido de ir atrás da mulher no deserto. Mas a besta não. A besta ela foi atrás da mulher no deserto. Versículo 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Olha de novo os 1260 dias, toda essa contagem, né? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então nós entendemos que essa besta, ela tem o domínio. Ela domina a nação, ela domina povos. Então ela é uma besta muito importante. E ela existe até hoje, tá, pessoal? Quem não sabe, essa é a besta que surge do mar. Ela teve autoridade. Porém, no capítulo 12 e 13, nós não entendemos o que aconteceu com a igreja que foi fugida para o deserto. Só que a Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela vai dar o desfecho dessa história no capítulo 17. Então, abram comigo lá no 17. E agora que algo interessante que acontece, porque nós vamos ver uma transformação incrível, né? Capítulo 17, versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Olha só, a mulher estava fugindo da besta, agora João está vendo a mulher montada nessa besta. Escarlate, né? Ou seja, uma besta vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. E achava-se a mulher vestida de púrpura escarlata, o vermelho e roxo. Coloca na internet aí a religião que usa quando faz
assim as suas peregrinações, quando tem os seus monumentos suntuosos, né? Nos seus templos enormes, todos de ouro. Reparem a roupa que eles usam, se não é vermelho e roxo. Mas vamos lá. E achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, versículo 4, adornada de ouro, pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundícia da sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, preste bem atenção no que João vai dizer. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Interessante. Um homem que viu os selos sendo abertos, o homem que viu todas as visões que vocês podem imaginar ali do Apocalipse, no início do Apocalipse, o homem que viu catástrofes, né? Tudo aquilo que Apocalipse mostra ali que iria acontecer, as 7 pragas, agora chega nesse momento, ele se espanta, ele fica assustado. Sabe por quê? Porque ele viu algo que para ele era algo que ele já conhecia, sabe quando? Desde o Antigo Testamento. Porque a Bíblia de João era o Antigo Testamento. E ele lembrou do povo saindo do Egito lá, quando o povo estava escravizado, que o povo fazia aquelas idolatrias. Ele lembrou quando a Babilônia dominou, né, o povo de Israel e levaram eles escravos, e aquele povo ali começou a servir até outros deuses. Ele lembrou quando eles faziam lá adorações a Áshera, né, a deusa Áshera, a outros deuses, e naquele momento ele se espantou. Por quê? Porque ele lembra daquela igreja do capítulo 12, aquela igreja linda, né, com os pés, com a coroa. Agora ela se prostituiu. Ela agora é a mãe das meretrizes. Ela agora montou na besta. E isso é algo que para a gente é muito triste, porque nós encontramos na história uma igreja manchada, uma igreja que se contaminou com coisas que não deveriam se contaminar. Você sabe que no início da história, quando os cristãos eram perseguidos, ali a partir do ano 313, os cristãos começaram a ser perseguidos. Já era complicado, porque no governo de Roma, através dos imperadores, o próprio Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Eles colocavam os cristãos na arena para serem devorados por animais. E agora os cristãos seguindo, mais à frente, alguns deles encontraram a oportunidade de serem ali aceitos pela sociedade. E em 538 nós encontramos a história de quem? De Constantino, né? Filho de Constâncio. Naquele momento, Constantino, um político muito influenciado da época, né, muito influenciador da época, ele encontrou uma oportunidade porque o governo de Roma estava dividido entre Roma Oriental e Roma Ocidental, e estava sem governo. Então ele se entrou ali naquela brecha e ele falou: poxa, a minha oportunidade de poder juntar esse povo de novo é fazer com que a religião deles seja aceita. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar os cristãos e vamos colocar como uma religião principal aqui de Roma, como a primeira, né, religião. Vamos colocar o cristianismo. Sendo que naquela época a religião dos Césares, né, dos imperadores, era o mitraísmo. Eles adoravam o Deus Sol. Então o que Constantino fez? Constantino pegou seu cavalo, e naquele momento ali Constantino simulou algo interessante que vocês vão lembrar. Ele caiu do cavalo dizendo que estava cego. Quem é que lembra dessa passagem? De Atos, né? Paulo, quando cai do cavalo, lembra? E Paulo tem um encontro com Jesus verdadeiro ali, fica cego. Constantino fez a mesma coisa e disse que estava cego. E disse que tinha visto o Deus Mitra, o Deus Sol. Naquele momento, todos ali atônitos com ele: mas que houve? Eu vi o Deus Sol. E nesse momento que ele disse que viu o Deus Sol, ele disse que também era Jesus. E que o sol deles, do mitraísmo, era o Cristo.
E como Deus só era adorado no dia de domingo, porque, inclusive hoje em dia, se vocês sabem, o dia de domingo nos Estados Unidos, conhecido como Sunday, né, o dia do sol, já nessa origem. Então, ali eles fizeram essa unificação. E você imagina, né, como é fácil para a pessoa ter uma vida boa, né? Muitas pessoas, elas acabam colocando-se em suas vidas em situações confortáveis, né? Tem muitas pessoas que não têm nada e elas seguem a Cristo ali com toda a fidelidade, né? Mas amanhã arruma um emprego, aí você nunca mais vê o irmão dia de sábado na igreja. Ou então a pessoa foi e melhorou de situação, começou a comprar uma casa, comprou um carro, aí já se acomodou, hoje eu não quero ir para a igreja não, estou tão cansado, né? E assim aconteceu com os cristãos, eles começaram a se acomodar, e começou a entrar o mitraísmo dentro da igreja, e começou a mudar. Então é por isso que no capítulo 17 já mostra uma igreja toda contaminada. Ali uma igreja que acabou sendo suja com o sangue dos santos. Uma igreja que na época perseguiu muitos, né, porque não queriam seguir as suas doutrinas, os seus dogmas. Então elas eram mortas na Inquisição. Foram mortas. Foram pessoas ali realmente sacrificadas, queimadas como os bruxos, como feiticeiros. E está aí o sangue dos mortos através dessa igreja. Então João ficou muito assustado porque ele viu isso. E João, naquele momento, acredito eu, por ser um profeta, ele já pôde prever o que aconteceria nos dias de hoje. Uma igreja contaminada. E, amados irmãos, eu confesso que eu anotei aqui um roteiro a seguir, mas eu não consegui seguir esse roteiro, porque o Espírito Santo foi me levando para um outro lado. Mas amém por isso. Porque quando nós oramos pedindo orientação a Deus, pedimos que Ele fale e não o pregador, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas realidades que nós encontramos hoje. Rafael, coloca por favor os slides que eu coloquei aí. Antes de entrar aqui propriamente no assunto de agora, na segunda parte do sermão, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: eu não sei quantos aí estão acompanhando os noticiários e está havendo um apelo muito grande a respeito da ecologia, né? O cuidado com o planeta Terra, com o meio ambiente, né? Com a questão da temperatura, da elevação da temperatura, do derretimento das geleiras. E essa reunião que eles estão fazendo aí é chamado de COP, né? É a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Então, agora, esse ano é a COP27, né? Mais comumente referida como Conferência das Partes da UNFCCC, ou COP27. Ela está sendo realizada como a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e ocorreu, né, dia 6 de novembro a 18 de novembro de 2022, no Egito. Lá estão reunidos os representantes de todo o mundo, né? Todos os países do mundo, e também representantes religiosos, todas as religiões. Houve uma pesquisa uma vez que eu fiz, para saber se tinha algum representante da Igreja Adventista lá. E para a glória de Deus, não tem. A Igreja Adventista não adota esse tipo de reunião. Por quê? Não é errado você proteger a terra, né? Não é errado você cuidar do seu meio ambiente. Porém, nós cremos que a solução não está em salvar este planeta, porque esse planeta não há salvação. Nós sabemos que esse planeta, o fim dele é a destruição, e Jesus Cristo vai renovar esse planeta. Mas a nossa esperança está na volta de Cristo. E nessas conferências não fala sobre isso, em momento nenhum fala sobre Jesus. Parece que Jesus nunca existiu. Então, para que a Igreja Adventista estará lá, né? Não tem porquê. Deixa eu ver aqui esse vídeo. Bem, antes de entrar nesse vídeo, esse vídeo eu acho que é isso mesmo. Antes de entrar nesse vídeo, eu vou falar um pouco do contexto dele para a gente entender.
As Nações Unidas, né, os Estados Unidos, ele é um povo que ele saiu fugido da nação da Europa, né, da Inglaterra. Esse povo ele fugiu da Europa porque ele não queria mais ficar debaixo dessa perseguição papal, né, dos papas, porque na época ali os papas e o Estado, né, já eram unificados. Então havia um controle tanto estatal quanto religioso. Então alguns nós chamamos de puritanos separatistas, que eram batistas, né, a igreja que hoje nós vemos como Igreja Batista. Eles fugiram, por isso que eles eram separatistas, porque eles acreditavam na separação do Estado e religião. Então eles fugiram da Inglaterra, poder da Inglaterra, e eles foram num barco chamado Mayflower. Deixa eu ler aqui para vocês, para ficar melhor. Esse barco, ele partiu, ele chegou, né, em Plymouth, no Cabo Cod, no estado de Massachusetts. O estado de Massachusetts, hoje nos Estados Unidos, né? Dia 11 de novembro de 1620. O navio transportava 102 passageiros, na sua maioria puritanos separatistas, que procuravam liberdade religiosa longe do poder hegemônico da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é uma das vertentes que existia na época da Igreja, antes de se tornar a Igreja oficialmente romana, né? Os peregrinos do Mayflower foram os primeiros colonos a se estabelecer nas terras que seriam futuros Estados Unidos da América. Fundaram aí a cidade de Plymouth, que tornaria a capital da colônia de Plymouth, e ao fundar os Estados Unidos. Eles juraram que nunca mais uniriam religião e Estado. Então, nesse momento, nós vemos que ali apareceu uma nação e que essa nação nunca mais aceitaria o governo único de Estado e religião juntos. Então, esses são os dois pilares americanos. Eram, né? Nós vamos ver isso mais à frente. E eles disseram que nunca mais aceitariam, né, e que não permitiriam, e durante muito tempo não permitiram, que um representante da igreja, né, por qual eles fugiram, sequer colocasse o pé no país deles. Porém, em 1975, por aí, João Paulo II conseguiu, visitando todos os países, conseguiu chegar na América. E foi recebido lá por Ronald Reagan. Não sei quantos lembram desse presidente. E Ronald Reagan recebeu. Então já houve uma pequena aproximação, porque Ronald Reagan era católico, né? Então houve essa pequena aproximação. Agora, a segunda maior aproximação da Igreja Católica de novo aos Estados Unidos aconteceu em 2015. Nós vamos ver esse vídeo aí. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei o volume. Discurso muito aplaudido este do Papa Francisco no Congresso norte-americano. À chegada, Francisco foi recebido por dezenas de milhares de pessoas que se juntaram perto do Capitólio. Este foi o primeiro discurso alguma vez feito por um Papa na Câmara Legislativa do país, que tem 22% de católicos. O Papa insistiu na necessidade de acolher imigrantes, lutar contra a pobreza e desigualdades e proteger o meio ambiente. Nós, o povo deste continente, não temos medo de estrangeiros, porque muitos de nós também já fomos estrangeiros. Construir uma nação significa relacionarmos-nos com os outros, rejeitar um quadro mental de hostilidade e adotar um de reciprocidade. Rejecting a mindset of hostility in order to adopt one of reciprocal subsidiarity. O Papa atacou também a pena de morte e indiretamente o aborto. Arrancou aplausos, muitas vezes de pé, ora aos democratas, ora aos republicanos, ora a toda a Assembleia. Centrou o discurso em 4 nomes norte-americanos que lutaram pela justiça: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day e Thomas Merton. No final, saudou a multidão da varanda do Capitólio. God bless America. Olha, não sei se vocês já pararam do lado do Papa, o Biden, né? Pode tirar. Não sei se vocês repararam o Biden ali do lado do Papa. O Biden ainda não era presidente aí nessa época. Porém, o presidente Biden, ele é católico fervoroso, né? E eles são da mesma, da mesma fé.
que são os jesuítas, né? E os jesuítas, eles têm um papel fundamental em muitas situações, em muitos acontecimentos que foram criados, né? Muitas coisas que foram criadas aí para o mundo, né? Então, nesse momento aí nós encontramos chegamos a esse ponto em que o Papa já está se unindo de novo, né? Os americanos batendo palmas. Vocês viram que 22% somente do território americano é católico, né? A maioria, em sua maioria, é protestante. E então eu queria trazer para vocês o seguinte. Deixa eu passar. Isso, dá um clique aqui. Isso. Aqui nós vimos a posse do Biden. E na posse do Biden, algo interessante, não sei se vocês vão conseguir ver. Padre jesuíta invoca o Papa Francisco durante a posse presidencial, enquanto Joe Biden jura sobre uma Bíblia jesuíta. Essa Bíblia jesuíta, ela é contra a reforma protestante. Ou seja, ele é declarado um governante, né? Seguindo um povo que entende que os protestantes são errados, é um povo que é contra. Agora eu vou falar sobre o que está acontecendo aqui a respeito do meio ambiente, né? Eu mostrei para vocês a questão da união, né? Uma possível união novamente de governo e Estado. Mais à frente, quando nós lemos a palavra de Deus aí em Apocalipse, nós vemos também que vai surgir uma besta que surge vai vir uma besta que surge da terra. Essa besta é levantada através daquela que surge do mar, ou seja, ela vai dar o controle, né? A besta que surge no mar. Nós identificamos que a besta que surge do mar é o poder católico, que é o poder mundial, e a besta que surge da terra é o poder norte-americano. Então, nesse momento aqui, queria apresentar para vocês o seguinte: esse é um cartão de crédito que foi criado agora, cartão de crédito que ele monitora a quantidade de carbono. Então, ele foi junto com a Mastercard e uma empresa chamada Doconomy, né? E essa empresa, ela tem esse cartão tem a seguinte função: vai ser criada uma lei sobre o ecocídio. O que é o ecocídio? Essa lei até já existe no Brasil. Tem até uma PL. O ecocídio, a PL 2787/219. Essa lei, ela pune as pessoas que estão degradando o meio ambiente, que estão criando demais o CO2, né? Cada vez que nós nos alimentamos com certos alimentos, nós produzimos CO2. E com esse CO2, que é o gás carbônico, nós estamos afetando a atmosfera. E nessa lei, as pessoas devem ser punidas de alguma forma. E esse cartão ele veio para fazer esse controle. Então já estão criando esse cartão. Agora, algo mais impressionante vocês vão ver agora. Não sei quantos já conhecem, já sabem. Aqui ainda fala do cartão. Vou dar o play aqui. Preste atenção nessa notícia aqui. O Brasil pretende implementar o Real Digital em 2024. Os testes de aplicação da moeda virtual brasileira já devem começar no ano que vem. O repórter Alisson Negrini tem mais informações para a gente. Oi, Alisson. Olá, muito boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele anunciou essa nova ferramenta que ficará disponível aos brasileiros a partir de 2024. Mas, segundo ele, a partir do ano que vem, esse projeto, que já está em um laboratório de ideias, começa com suas aplicações práticas. O que seria esse Real Digital? É uma forma digital da moeda física que a gente já conhece, que realiza com ela pagamentos em dinheiro de produtos e também serviços e também transferências bancárias. Qual é o principal objetivo do Banco Central? Disponibilizar aos brasileiros uma nova modalidade de pagamentos e assim facilitar esse procedimento agora com a utilização de uma moeda digital, sem que ela seja efetivamente sacada e utilizada pelas mãos dos brasileiros. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ideia é fazer o mesmo com o que ocorre com o Pix. Ele, inclusive, falou que esse deve ser um novo sucesso, assim como foi com o Pix, que é uma ferramenta utilizada pela maioria dos...
Então, moeda digital. Everaldo está com dinheiro aí? Levanta a nota aí pra gente, por favor. Everaldo brinca comigo que eu não ando com dinheiro. Eu realmente não ando com dinheiro. Está vendo lá no mão do Everaldo? Em 2024 vocês podem dar a Deus essa nota aí. Até 2024 vai sair de circulação todas as notas. Não existirão mais notas em papel. Agora vai ser real digital. Então, qualquer controle, se você for no mercado fazer compra, qualquer tipo de compra, não aceitará mais. Parece mentira, então vocês pesquisem na internet. O Brasil já está implementando a partir desse mês e até 2024 vai ser uma novidade para vocês aí. Aqueles que gostam, que não gostam da tecnologia e não utilizam, terão que utilizar. Agora vamos ler Apocalipse 13, o versículo 16. O que diz lá? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Por muito tempo eu me perguntei como seria feito o controle disso, porque definir quem tem a marca da besta ou não é uma coisa muito complicada, porque nós entendemos que a marca da besta hoje é um símbolo de adoração. É aquele que você escolhe adorar. É um dia que você escolhe adorar. E nós entendemos que é o domingo. E a marca de Deus e o selo, já vimos aí vários estudos, quem ainda não tem ou não conhece, acessem na internet, vários estudos sobre a marca, o sinal de Deus e a marca da besta. E vocês vão ver que o sinal de Deus é o sábado. E eu fiquei me perguntando como seria feito o controle disso. Porque se a gente não consegue comprar nem vender, como não consigo comprar e vender? Eu pego meu dinheiro, vou lá e compro, né? E outra coisa interessante que eu não sei quantos aqui conhecem é o algoritmo da internet. O algoritmo da internet ou do celular que você tem aí, ele sabe exatamente quem você é, o que você consome, o que você vê. Ele sabe mais do que você, o que você gosta. Eu estava conversando muitas vezes com a minha esposa em casa, às vezes a gente fala assim, poxa amor, é muito bom, agora a gente está indo no Carrefour, Carrefour tem umas promoções, dá as moedinhas, a gente troca por garrafinha, troca não sei o quê. Acabamos de falar, ligamos a televisão, botamos no YouTube, Carrefour. Gente, é incrível, façam o teste. Comece a falar sobre uma determinada marca, comece a falar sobre um determinado produto, o seu celular está ligado, está ouvindo o que você está falando. Não é mentira, gente. O nome disso é algoritmo. Ele foi feito para te controlar, ele foi feito para fazer com que você tenha o poder de compra, que eles tenham o poder de compra na sua mente, naquilo que você quer. E eu vou terminar aqui com uma leitura de Ellen White, no livro Grande Conflito. O capítulo é ameaçada a liberdade de consciência. Diz assim, na página 241. O catolicismo hoje é visto pelos protestantes de maneira muito mais positiva do que tempos atrás. Nos países em que o catolicismo adota uma política conciliatória a fim de ganhar influência, é comum pensar que diferentes pontos essenciais não são tão grandes como se imaginava, e que pequenas concessões da parte dos protestantes os levaram a melhor entendimento com Roma. Antes, os protestantes ensinavam que estar em harmonia com Roma seria deslealdade a Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos expressos hoje? Lembra? Antes os cristãos fugiam. Tem mais um texto aqui. Página 242. Os protestantes têm patrocinado o papado, têm usado de transigência e concessões que os próprios católicos se surpreendem de ver. As pessoas fecham os olhos do verdadeiro caráter do catolicismo. O povo necessita resistir ao avanço desse perigo inimigo da liberdade civil e religiosa. Eles estão se unindo. Novamente estão se unindo. A besta que surge do mar com a besta da terra. O papado é exatamente o que a profecia declarou que seria.
a apostasia dos últimos tempos, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Como a aparência variável do camaleão oculta o invariável veneno da serpente. Deveria esse sistema, cuja história se acha escrito com o sangue do povo de Deus, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Amados, eu não sei quantos estão aqui e quantos me ouvem pela internet. Eu não estou aqui nesta manhã falando contra você que é católico, irmão católico, ou contra você que seja de outra qualquer denominação. Deus tem um povo em todas as denominações. A igreja de Deus é muito maior que a igreja adventista. E muitos escolhidos ainda estão lá fora. Por isso que a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Sai dela para que não seja cúmplices dos seus flagelos. Então, nesta manhã, eu estou aqui apenas para mostrar o que a Bíblia tem a dizer. Sobre o que Deus tem a falar conosco, através de suas verdades. Um último verso aqui de Ellen White, a página 48 do Grande Conflito, diz: o mundo protestante saberá quais são realmente o propósito de Roma apenas quando for tarde demais para escapar da cilada. Ele está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão exercendo influência nas assembleias legislativas. Amado, esse livro aqui foi escrito em 1840 e alguma coisa. E não foi escrito hoje, não. Vocês viram o vídeo aqui, 2015, né? Nas igrejas e nos corações das pessoas. Está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o momento certo. Tudo o que deseja é obter vantagem. Por esse motivo, no futuro, quem crer na palavra de Deus e obedecer a ela, enfrentará censura e perseguição. Enfrentará censura e perseguição. Eu vou abrir aqui rapidamente um último versículo com vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Everaldo, pede para ele colocar aquele fundo lá para mim, por favor. Vou ler de novo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amado, as promessas que nós encontramos aí fora são promessas de que a terra precisa ser salva, de que as geleiras estão derretendo, de que muitos animais estão sendo extintos, que está havendo terremoto, que está havendo muitas coisas. Mas Deus, Ele nos dá a certeza de que o nosso mundo não é aqui. E muitas vezes nós nos prendemos, nos pegamos agarrados a este mundo, fazendo planos. E não é errado você fazer um plano de uma faculdade, não é errado de você querer ter um trabalho melhor, de você estudar. Mas lembre-se, isso tudo é passageiro. O nosso mundo não é aqui, não é neste lugar. Deus tem preparado para nós algo muito maior do que este lugar aqui. E a transformação desse dia, a transformação dessa terra, um dia vai chegar. Mas infelizmente, ela terá que ser destruída. Então, enquanto nós vemos esse tipo de reuniões em que não falam em um momento o nome de Cristo, apenas abordam realmente coisas terrenas, presas a este mundo, nós temos a esperança da volta de Jesus e do restabelecer das nossas vidas, de reencontrar com nossos entes queridos numa mansão celestial. Essa é a nossa maior esperança. Por isso, nesta manhã, eu acredito que não há um apelo maior no coração de vocês do que vocês verem as coisas acontecendo no mundo aí fora e vocês terem a certeza que a nossa missão aqui nesta terra é pregar as 3 mensagens angélicas do capítulo 14 de Apocalipse. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem essa mensagem, para aquelas pessoas que ainda estão ali perdidas, sem saber, sem ter uma esperança,
apenas frequentando cultos, indo para ali, assistindo palavras bonitas e voltando para casa, e não sabendo que existem coisas além disso. Existem coisas que esperam, que nós não podemos nem imaginar. Por isso, nessa manhã, eu gostaria que cada um de vocês ficasse de pé. Nós vamos ouvir uma canção agora, e depois dessa canção nós encerraremos com uma breve oração. Amém? Coloque a 4, por favor. Música 4. Lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. E quantas pessoas não acreditavam
Gostaria de pedir desculpa aos irmãos por causa do horário, mas em tipo de sermão como esse, infelizmente, não tem como fazer em 30 minutos. Mas eu achei importante que nós venhamos a conhecer essas coisas que têm acontecido, né? Para que a gente possa se fortalecer e saber que Jesus está próximo. E se há alguém aqui nessa manhã que precisa retornar para os braços do Pai, o momento é agora. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, as evidências estão aí, Senhor. As profecias estão se cumprindo a cada dia. Pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações e que nós venhamos olhar para o céu, Pai, levantar nossas cabeças, porque o Senhor está voltando. Venha nos buscar, Senhor. Não aguentamos mais viver neste mundo pecaminoso, nesse mundo de dor e de morte. Queremos, Senhor Deus, encontrar contigo. Queremos, Senhor Deus, ter, Pai, um momento, Pai, em que nós possamos ver o Senhor e seus anjos descendo dos céus e vindo buscar, Pai. Sabemos que ainda teremos muitas perseguições. Por isso, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos proteja, Pai, e seja com toda a nossa família, Pai. Todos nós estamos aqui. É o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.